E se tratando de relatividade do tempo, tá? Como é que isso surgiu, da onde veio, quais foram os principais pensadores em relação a isso aqui? O primeiro nome que a gente vai ter em relação a isso vai ser Albert Einstein, tá? E a relatividade do tempo surgiu em 1905, tá? Ele começou em 1905 com a publicação de um artigo de Einstein e terminou em mais ou menos 1915. Ele ficou mais ou menos uns 10 anos escrevendo esse artigo que diz pra gente que o tempo é relativo de acordo com o referencial, de acordo com a velocidade, que vai ser isso que a gente vai falar hoje. Primeira coisa, conceito de velocidade, tá? Velocidade, a gente viu que vai ser sempre a distância que a gente está percorrendo em relação a um tempo qualquer. Então, por exemplo, vamos botar aqui, a gente pode estar dentro de um carro e a gente pode dizer que a velocidade desse carro é, sei lá, 100 km por hora. Tá? O que isso quer dizer? Que a cada 100 km que esse carro está percorrendo numa rodovia, vai se passado 1 hora aqui. Tá? Então, a 100 km por hora seria isso. Se o carro está indo a 60 km por hora, isso significa que a cada 60 km que ele está percorrendo, ele vai fazer isso no intervalo de 1 hora. Aí eu estou andando a 3 metros a cada segundo. Então, a cada 3 metros que eu ando, vão se passar 1 segundo. Tá? Se eu tenho uma caixa d'água e ela está enchendo numa vazão de 20 litros por minuto, tá? A cada 1 minuto que se passaram, né, essa caixa d'água encheu 20 litros. Tá? Então, tudo isso é velocidade, esse é o conceito de velocidade. Tá? Se tratando disso, alguns postulados, alguns pensamentos de Einstein na época que ele publicou nesse artigo dele, né? Primeiro que a gente tem aqui, esses aqui são os principais, tá? Vou falar desse aqui primeiro. E diz o seguinte: ele concluiu que as leis da física são sempre as mesmas para todo referencial inercial. O que isso quer dizer? Independente de onde a gente esteja, as leis da física são sempre válidas. Relembrando aqui o que é um referencial inercial, o que é inércia. Nós falamos de inércia lá no último bimestre, quando a gente estudou a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton ou lei da inércia é a mesma coisa. E o que essa primeira lei de Newton diz pra gente? Que um corpo tende a permanecer em repouso, né? Se eu estou parado, eu vou continuar parado. Se eu estou em MRU, movimento retilíneo uniforme, a gente chama de MRU, eu vou continuar em MRU, a não ser que uma força atue sobre esse corpo. Tá? Se eu estou parado, eu vou continuar parado. Se eu estou em MRU, movimento retilíneo uniforme, eu vou continuar em movimento retilíneo uniforme. Lembrando o que é MRU? É um corpo, né? Lembrando que corpo pode ser qualquer coisa, que ele vai fazer sempre a mesma trajetória em mesma velocidade. Então, por exemplo, a gente tem aqui um carro, uma pessoa, qualquer coisa, qualquer corpo, que começa uma trajetória que sai aqui do ponto a 10 metros por segundo, né? Ele vai fazer toda essa trajetória com 10 metros por segundo, sempre em linha reta, tá? Ele não vai diminuir a velocidade e ele também não vai aumentar a velocidade. Isso é MRU. A não ser que uma outra força seja aplicada nesse corpo para aumentar a velocidade ou para diminuir, ele vai continuar aqui com isso, tá? Então, esse aqui é o primeiro pensamento dele que ele publicou lá nesse artigo. Esse segundo aqui, que é o que a gente vai usar mais agora nesse momento, ele diz o seguinte: ele vai dizer o seguinte aqui pra gente, olha. A velocidade da luz no espaço vale aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, tá? Essa aqui é a segunda conclusão que Einstein teve. Através dos estudos dele, através dos experimentos, ele descobriu mais ou menos qual seria a velocidade da luz, que é a maior velocidade que a gente tem, tá, no nosso universo. Nenhum corpo, nenhuma matéria vai ultrapassar essa velocidade. É a maior velocidade que a gente tem. O que isso aqui quer dizer? Tá? E quando a gente fala em luz, outra situação importante, quando a gente fala em luz, é qualquer luz, tá? Pode ser a luz solar, pode ser a luz da nossa casa, pode ser a luz de uma lanterna, a luz do nosso celular, tá? A luz vai sempre se propagar com essa velocidade, de mais ou menos, tá? Esse valor é um valor aproximado, 300 mil quilômetros a cada segundo. É velocidade pra caramba, tá? É a maior velocidade que a gente tem aqui. Ele está falando de
de propagação da luz no espaço vazio, né? Quando a gente fala em espaço vazio, é vácuo, tá? Sem ausência de ar. Mas é mais ou menos essa velocidade aqui que a gente vai ter nesse caso, se tratando da velocidade da luz. Vamos ver um exemplo aqui prático de como é que a gente... Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Se tratando de velocidade, tá? Velocidade, pessoal, sempre vai tratar de um referencial qualquer, tá? A velocidade é relativa de acordo com o nosso referencial, e é isso que a gente vai falar aqui agora. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui a gente tem um carinha, tá vendo? A gente tem um menino, ele está parado. Vou imaginar que ele esteja parado, ele está inerte, então, consequentemente, a velocidade dele vai ser zero. 0 metros por segundo, 0 km por hora, velocidade dele é zero, ele está inerte aqui. E a gente tem um outro menino, a gente tem outro carinha, ele está dentro de um ônibus aqui, tá? Vamos imaginar que a velocidade desse ônibus seja de... Vamos dar uma velocidade para ele aqui de 10 metros por segundo. Então, a cada 10 metros que esse ônibus está percorrendo, vamos passar uns segundos, essa é a velocidade desse ônibus. Tá? E esse menino que está aqui do lado de fora está observando esse ônibus em movimento. Tá? O que a gente pode tirar de conclusão para isso? Para esse menino que está aqui do lado de fora, a velocidade do ônibus é essa aqui, 10 metros a cada segundo. Para esse menino que está dentro do ônibus, já não. Como esse ônibus está em MRU, vamos imaginar que ele esteja em movimento, retilíneo uniforme, ele não vai sentir essa velocidade. Ele está lá sentado dentro do ônibus, né? Ele não sabe qual é a velocidade do ônibus. Ele não consegue medir isso. Então, para ele está parado aqui dentro, tá? Então, para o menino que está dentro do ônibus, ele está com uma velocidade zero, né? Ele não sabe qual é a velocidade que ele tem. Para esse menino que está do lado de fora, esse menino que a gente tem aqui do lado de dentro, ele está com uma velocidade de 10 metros por segundo, que é a velocidade que o ônibus está se propagando. Está se locomovendo, no caso. Tá? Então, por isso que a gente diz que a velocidade sempre vai ser relativa de acordo com o referencial. O referencial desse menino que está aqui do lado de fora é diferente do referencial desse menino que está aqui dentro. Tá? Por isso que a gente diz que a velocidade é relativa em relação ao referencial da pessoa. Tá? Outra situação. Esse menino que está aqui dentro do ônibus, vamos imaginar que ele esteja com uma bolinha aqui na mão, tá vendo? E ele arremessa essa bolinha numa velocidade de 2 metros por segundo contra a parede desse ônibus. Ele estava lá segurando uma bolinha e ele arremessou. Ele tem um aparelho lá que ele consegue medir a velocidade e ele viu que a velocidade dessa bolinha foi de 2 metros a cada segundo. A velocidade dela foi essa, tá? Então essa aqui é a velocidade dessa bolinha para esse menino que está aqui dentro do ônibus. Tudo bem? Já para esse menino que está aqui do lado de fora observando, ele está lá olhando o que está acontecendo, o ônibus está passando, e ele consegue observar o menino jogando essa bolinha. Tá? A velocidade dessa bolinha para esse menino que está do lado de fora vai ser a mesma velocidade para esse menino que está dentro do ônibus? Não, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração também a velocidade desse ônibus que esse menino está observando. Tá? Então, para o caso desse menino que está do lado de fora observando, a gente tem duas velocidades que a gente tem que levar em consideração. Primeira velocidade aqui, que é a velocidade da bolinha, 2 metros por segundo. Tá? Segunda velocidade que esse menino está observando também, é a velocidade desse ônibus. O ônibus está percorrendo uma distância de 10 metros a cada segundo. Tá? Então, vai haver uma soma dessas duas velocidades, se tratando do referencial inercial para esse menino que está aqui do lado de fora. Então, se o menino conseguisse calcular a velocidade que essa bolinha está se locomovendo, tá? Ele vai observar que a velocidade dessa bolinha, ele vai somar isso aqui, tá? Ele vai observar que a velocidade da bolinha é 10 mais 2 vai ser 12. Então, para o referencial desse menino que está do lado de fora do ônibus parado, inerte, a velocidade dessa bola vai ser de 12 metros por segundo, tá? Sempre vai haver essa soma aqui. Tudo bem? Então, velocidade de qualquer corpo, de qualquer objeto, sempre vai ser determinado de acordo com o referencial. Tudo bem? Esse é o primeiro pensamento. Segundo, vamos falar agora da velocidade da luz. Deixa eu apagar isso. Não precisa apagar, não. Vamos imaginar a seguinte situação agora. Esse menino agora está segurando uma lanterna, tá? E ele acendeu essa lanterna. Como a gente sabe, né, essa lanterna vai propagar uma luz, ela vai propagar aqui o que a gente chama de feixe de luz. E essa luz vai se propagar aqui até chegar aqui na parede desse ônibus do lado de cá. Tá?
Como falamos anteriormente, a velocidade da luz no espaço vazio é mais ou menos essa aqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Então essa vai ser a velocidade que a luz, que esse feixe de luz, que essa lanterna está se propagando, vai se locomover aqui até chegar aqui na parede desse ônibus. Tudo bem? Ah, professor, então se o menino conseguisse calcular a velocidade da luz que essa lanterna está se propagando aqui, seria isso aqui, beleza. Então, para esse menino que está aqui do lado de fora, vai ser a mesma velocidade? Ou eu vou somar com essa velocidade do ônibus aqui? Como a velocidade da luz, de acordo com os experimentos de Albert Einstein, de acordo com o que a gente conhece hoje em dia, tá? A velocidade vai ser a mesma, tá? Então, a velocidade da luz no espaço vazio, independente do referencial inercial, vai ser sempre a mesma, tá? Então, tanto para esse menino que está dentro do ônibus, a velocidade da luz vai ser de 300 mil quilômetros por segundo. Para esse menino que está do lado de fora, vai ser a mesma coisa. Nesse caso, não vai haver a soma da velocidade que esse ônibus está se locomovendo, tá? Até porque essa velocidade que a gente tem aqui, que é a velocidade da luz, ela é a maior velocidade que a gente tem, tá? Então, para esse menino que está do lado de fora, a velocidade da luz vai ser essa, 300 mil km por segundo. Para esse menino que está dentro do ônibus, mesma velocidade de 300 mil km por segundo. Não vai haver soma da velocidade para esse menino que está do lado de fora, tá? É uma velocidade constante. E vai ser sempre essa mesma que a gente está observando aqui. Então, continuando aqui, ó, velocidade da luz era essa que eu queria falar com vocês, tá? Então, para o menino que está do lado de fora, observando a bolinha em movimento, sempre vai haver uma soma dessas duas velocidades. Já a luz não há essa soma de velocidades, a velocidade da luz continuará sendo essa constante, que a gente chama de C, tá? Esqueci de falar disso. A gente pode falar que a velocidade da luz é constante e a gente chama de C, tá? Vai ser sempre esse valor de 300 mil km por segundo. É muito importante a gente ter isso em mente, tá? E não pode esquecer disso. Principais efeitos que a gente pode observar, se tratando desses dois postulados de Albert Einstein, né? Primeiro deles, dilatação do tempo, tá? Ele concluiu que o tempo que vai passar para a gente ele é sempre relativo. O tempo ele pode ser maior ou o tempo ele pode ser menor de acordo com a velocidade do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, é meio estranho a gente ouvir isso, é fácil entender, mas é difícil da gente aceitar. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente esteja dentro de uma aeronave aqui, tá? E essa aeronave, ela está andando uma velocidade muito, muito rápida, tá? Vamos imaginar que ela esteja andando a 50% da velocidade da luz, que já é coisa pra caramba, né? 50% desse número aqui, ó, de 300 mil, seria 150 mil, né? Uma velocidade muito, muito alta. Qual foi a conclusão que Albert Einstein chegou, então, em relação a isso? Que quanto maior a velocidade de um corpo, menor o tempo vai passar para essa pessoa, tá? Quanto menor é a velocidade, mais tempo vai passar para ela. Então, o que isso quer dizer? Se a gente está lá dentro de uma aeronave voando durante anos, essa pessoa aqui vai sentir o tempo passar mais devagar para ela. Se tem uma pessoa aqui do lado de fora, ela está parada aqui no planeta Terra, o tempo vai passar mais rápido para ela, tá? Então, para uma pessoa que está dentro do foguete, em alta velocidade, o tempo vai passar mais devagar, tá? Tem uma fórmula que faz essa conversão, que é essa daqui, ó. Eu falei na aula com vocês ontem, tá? E a gente vai correlacionar essas duas idades com um fator de correção que a gente chama de gama. A gente tem 3 letras gregas que a gente usa muito em física, que é o alfa, né, que seria o A. A gente tem o beta, que seria o B. A gente tem o gama, que seria o C. Tá? Esse fator de conversão aqui a gente chama de gama. Seria essa fórmula aqui. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Eu vou fazer um exemplo que vai ficar mais fácil de a gente entender. Olha só. Que é o que a gente chama em física de paradoxo dos gêmeos. Tá? Vamos imaginar o seguinte. A gente tem 2 gêmeos aqui. Um se chama João e o outro se chama Otávio. Ambos os gêmeos, né, como eles são gêmeos, então, consequentemente, eles têm a mesma idade e vamos imaginar que os dois tenham 30 anos. Tá? João tem 30 e Otávio tem 30 também. E ambos estavam juntos até os 30 anos ali, né? Em algum momento, Otávio resolve fazer uma viagem para o espaço. Tá?
Então ele pegou uma aeronave ali, ele resolveu virar astronauta. Ele vai fazer essa viagem para o espaço, né? E essa aeronave vai se locomover, né? Ela está com uma velocidade de 60% da velocidade da luz. Tá? Então ele ficou 10 anos viajando lá no espaço, com essa velocidade aqui constante de 60% da velocidade da luz. Então, o que acontece? Ficou 10 anos lá, né? E ele retorna depois de 10 aniversários contados de acordo com o Otávio que está dentro da aeronave aqui. Tudo bem? Como ele voltou 10 anos depois, bem, se ele tinha 30, voltou 10 anos depois, então, consequentemente, Otávio voltou aqui com 40 anos. Então, vou botar aqui que Otávio voltou com 40 anos de idade. Aí esse problema pergunta o seguinte: quantos anos fisicamente João vai ter? Tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se tratando da teoria da relatividade de Albert Einstein, a idade dos dois irmãos não vai ser a mesma fisicamente. Tudo bem? Como Otávio está voando aqui com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, o tempo para Otávio vai passar mais devagar, tá? Do que para João, que está parado aqui no planeta Terra. Tá? E para a gente encontrar essa diferença de idade entre esses dois irmãos, a primeira coisa que a gente faz é encontrar aqui o fator de correção, que a gente chama de fator de correção ou de fator de Lorentz, tá? Que é esse fator aqui, ó. E ele diz o seguinte para a gente vai dizer que 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade que o carinha está lá voando, dividido pela constante c elevado ao quadrado. Esse c que a gente está vendo aqui é a velocidade da luz, como eu falei com vocês, tá? Então, no lugar desse c aqui, é como se fosse 300 mil km por segundo, seria esse valor que a gente iria substituir ali. Então, vamos primeiro determinar esse fator de correção entre essas duas idades através dessa fórmula. Então, vou repetir a fórmula aqui. A fórmula é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade ao quadrado, dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Mais ou menos isso aqui. Então, vamos lá. Olha só. Vamos ler o problema e vamos pegar as informações que a gente tem aqui. Ele está afirmando aqui que a velocidade que eu está viajando é de 60% da velocidade da luz. 60%, pessoal, tanto em matemática quanto física, 60% a gente pode dizer que é 0,6% de qualquer número. Tá? Então, a gente pode trabalhar aqui e a gente pode dizer que a velocidade que o Otávio está viajando é de 0,6, se tratando da velocidade da luz. Tá? Se fosse 40%, 0,4c. Se fosse 20% da velocidade da luz, 0,2c. Se fosse 25%, 0,25c. 10%, 0,1c. E assim sucessivamente. Tá? A gente pode fazer isso aqui, fica mais fácil a gente trabalhar. Então, a gente pode dizer que essa velocidade aqui, a velocidade de Otávio é 0,6%, 0,6% vezes a velocidade da luz. E é isso que a gente vai substituir aqui no lugar desse v, tá? A gente vai tirar o v daqui, que representa a velocidade que o Otávio está viajando, e a gente vai colocar esse 0,6 vezes c. Vamos fazer isso aqui na linha de baixo. Ó. O seguinte, ó. Então, o fator de correção vai ser igual. 1 do numerador a gente repete, sobre a raiz quadrada, esse 1 repete aqui, menos, e no lugar da velocidade a gente vai colocar esse 0,6c. Como essa velocidade aqui está elevada ao quadrado, ó, a gente vai precisar colocar esse 0,6 elevado ao quadrado e o c também elevado ao quadrado. Então, vai ser isso que a gente vai fazer aqui. Então, aqui vai ficar 0,6 elevado ao quadrado vezes o c elevado ao quadrado aqui. Tudo isso sobre o que a gente tem aqui no denominador, que é o c elevado ao quadrado. Tudo bem? Ó, fizemos a substituição. Tiramos o v e colocamos isso aqui. Vamos agora começar a resolver isso aqui. Esse c, como a gente já viu anteriormente, vai representar a velocidade da luz. Então, aqui nesse numerador, no lugar desse c, a gente teria que colocar esses 300 mil. E aqui embaixo também. Como eles representam o mesmo valor, para a gente ganhar tempo aqui, a gente pode dividir um número pelo outro. Vai dar sempre 1, então isso aqui a gente pode cortar.
Isso aqui, ó, a gente pode cortar com isso aqui, que essa divisão vai acabar dando o mesmo valor. Isso vai facilitar a nossa conta, tá? Então pode fazer isso aqui. Continuando aqui embaixo, como a gente eliminou essa velocidade da luz aqui, como é que vai ficar esse fator de correção? Ó? Repete o numerador 1 aqui, sobre a raiz quadrada de 1 menos o 0,6 elevado ao quadrado. Foi isso aqui que sobrou. Bem, continuando. Vamos agora resolver ó, o que a gente tem aqui no nosso denominador nessa raiz quadrada. Esse 0,6 elevado ao quadrado aqui primeiro, tá? Vamos primeiro resolver isso aqui. E depois a gente vai subtrair desse 1 que está aqui na frente, tá? Prioridade de matemática, sempre resolve a primeira potência e depois a gente faz essa subtração. 0,6 elevado ao quadrado, aqui depois a gente já fala, é o 0,6 multiplicado duas vezes, né? Então vai ser 0,6 vezes 0,6. Como é que a gente resolve isso aqui? Ó? 6 vezes 6 vai dar 36, né? Como a gente tem um zero aqui na frente, vai ser 0,36. É a multiplicação, né? A resolução dessa potência. Então, nosso fator de correção aqui vai ser 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos 0,36. Vamos subtrair isso aqui agora. Estou subtraindo um número inteiro de um número decimal, né? R$1 menos 36 centavos, um número inteiro de uma parte decimal. Daria 0,64, né? R$1 menos 36 centavos, 64 centavos. Então, o valor disso aqui, ó, aqui, é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 0,64. Tá? Raiz quadrada de 0,64 é um número que multiplicado ele mesmo vai dar esse valor. Bem, 64. 8 vezes 8 dá 64, né? Então 0,8 vezes 0,8 vai dar 0,64. Vai ser o valor dessa raiz quadrada aqui. Então 1 dividido por 0,8, tá? E essa divisão aqui vai dar 1,25. Achamos aqui o fator de correção entre as duas idades aqui dos dois irmãos, tá? Para a gente encontrar agora essa diferença, né, de quantos anos se passaram para João em relação ao Otávio, a gente vai para a segunda parte aqui do... Essa aqui é a primeira parte, né? Vamos agora para a segunda parte, olha só. Que é essa daqui. Nós fizemos isso aqui, né? Encontramos o fator de correção, que a gente chama de gama, que é esse valor aqui. Esse ΔT aqui, ΔT0, ele vai representar quantos anos se passaram para o carinha, para o Otávio que estava lá viajando, que foram 10 anos. Tá? O fator de correção aqui, 1,25, nós encontramos, e esse ΔT aqui vai ser a idade física do irmão gêmeo que ficou aqui no planeta Terra, né, que ficou parado, que é o que a gente quer encontrar. Então aqui o ΔT vai ser João, e ΔT0 aqui vai ser Otávio. E vai ser essa fórmula aqui que a gente vai usar agora para a gente encontrar essa diferença. Vamos botar ela aqui. Então a gente vai dizer que a quantidade de anos que se passaram para João vai ser igual ao fator de correção vezes a quantidade de anos que se passaram para Otávio que estava ali viajando. Então vamos substituir aqui. Fator de correção, nós encontramos 1,25. E a quantidade de anos que se passaram aqui para Otávio, né, no enunciado ele estava falando que ele ficou viajando 10 aniversários, né, foram 10 anos. Então aqui a gente coloca 10. Tá? Multiplicando isso aqui agora, vamos dar uma casa para cá, né? A gente tem um zero aqui. 12,5 anos. Foi a quantidade de anos físicos que se passaram para João nesse caso, tá? Então, enquanto João fisicamente tem 40 anos, Otávio, no caso, né, vai ter 40 anos, João aqui, como tinha 30 mais 12,5, a gente vai dizer que João teria fisicamente 42 anos e meio, tá? Então,
ele estaria com uma aparência de mais velho do que o Otávio nesse caso, tá? Isso que a gente diz que muitas das vezes, né, esses astronautas que ficam viajando muito tempo no espaço, quando eles voltam, geralmente eles estão com uma idade física, né, com aparência de mais novos do que realmente deveria ter, tá? Por conta dessa velocidade que eles estão viajando ali em relação ao tempo. Tudo bem? Esse aqui foi o exemplo 1. Vamos para esse segundo aqui, que é bem parecido também, mas só para a gente ver o segundo exemplo, que é legal também, olha só. Nesse segundo exemplo, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um caso bem parecido, né? A gente está dizendo que esse carinha que a gente tem aqui viajando no espaço, ele está viajando a 10% da velocidade da luz, tá? Então seria que a gente pode dizer que a velocidade que ele está viajando 10%, né? Então 0,1 vezes a velocidade da luz, então a gente pode falar que é 0,1 vezes c. Aí ele pergunta o seguinte, né? A gente tem um outro cara aqui, ele está aqui do lado de fora. E esse carinha ficou viajando por durante 30 dias, né? Tá? Então o delta T0 aqui para esse cara é de 30 dias. Aí está perguntando aqui em quantos dias, né? Quantos dias teriam se passado para esse cara aqui do lado de fora se ele não tivesse viajado, por exemplo. Então, delta T0 aqui para esse cara é 30 dias. Vamos encontrar aqui qual seria o tempo para esse mesmo astronauta, né? Para esse mesmo cara, se ele não tivesse viajado com 10% da velocidade da luz. Então, primeira coisa, fator de correção, que é o gama, né? 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade elevada ao quadrado dividido pela velocidade da luz elevada ao quadrado. Vamos substituir aqui no lugar do V, né? Esses 10% da velocidade da luz que a gente tem aqui. Então aqui vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos, como está elevado ao quadrado, né? Então vai ser 0,1 elevado ao quadrado, vezes o c elevado ao quadrado aqui também, sobre o c elevado ao quadrado aqui. Então, repetimos o que a gente tinha aqui no denominador. Tem c ao quadrado em cima, tem o c ao quadrado embaixo. Cortou, morreu isso aqui. Então aqui a gente vai ter o fator de correção. Repete 1 do numerador sobre a raiz quadrada de 1 menos esse 0,1 elevado ao quadrado aqui. Vamos agora resolver essa potência. Raiz quadrada de 1 menos esse 0,1 elevado ao quadrado aqui, vai ser 0,1 vezes 0,1, né? Isso vai dar 0,01 aqui, tá? Vamos agora subtrair isso aqui. Ó, mesmo esquema, ó, a gente está subtraindo aqui um número inteiro de um número decimal. Um número inteiro, vamos chamar isso aqui de R$1. Vamos chamar esse 0,01 aqui de 1 centavo, né? R$1 menos 1 centavo vai dar 99 centavos. Então, 0,99. Tá? Vamos ver quanto que vai dar essa raiz quadrada aqui aproximadamente. Essa raiz quadrada não tem um número inteiro, não. Vou pegar a calculadora aqui, ó. 0,99. Raiz quadrada desse número, que eu não lembro quanto que vai dar. Vai dar um número irracional, 0,99498. Vamos arredondar para 1,994. Vamos botar um valor aproximado aqui. Então, vamos botar aqui 0,995. Vamos arredondar para 5. Tá? Vamos agora fazer essa divisão. Vamos dividir 1 por 0,995. Vai dar mais ou menos, o valor aproximado também, vou botar um sinal de aproximado, 1,005, tá?
Isso aqui seria o fator de correção entre as duas idades aqui nesse caso. Achamos o fator de correção. Vamos agora achar essa diferença em dias, né? Que é o seguinte, segunda parte da fórmula. O ΔT, que é a idade do carinha que está parado aqui, vai ser igual ao fator de correção vezes o ΔT0 aqui, que é a quantidade em dias desse carinha aqui que ele ficou viajando. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos botar isso aqui também em horas, olha só. Vamos botar, aqui está 30 dias. Vamos botar isso aqui em horas. Um dia tem 24 horas, né? Então 30 vezes 24, vamos ver quantas horas se passaram aqui para esse carinha que estava viajando. 30 vezes 24 vai dar 720, é isso? 720 horas. Então esse cara aqui ficou viajando 720 horas. Vamos ver quantas horas se passaram para esse outro que ficou aqui parado com velocidade de zero. Então ΔT vai ser igual ao fator de correção, que é 1,005 que nós encontramos, vezes o ΔT0, né, que se passaram aqui 720 horas ao longo de 30 dias para esse carinha aqui. Vamos multiplicar isso aqui agora. 720 vezes 1,005. A gente vai encontrar um valor aqui de 723,6. O que a gente pode observar aqui, olha? Que enquanto para esse carinha que estava lá viajando ao longo de 30 dias com uma velocidade de 10% da velocidade da luz, se passaram 720 horas. Enquanto para esse carinha que estava aqui parado, do lado de fora, se passaram 723,6 horas. Deu uma diferença aqui, a gente pode observar, de 3,6 horas, que é uma diferença bem pequena, tá? O que a gente pode observar também? Quanto maior for a velocidade que a pessoa estiver viajando, tá? Quanto mais próximo da velocidade da luz, maior vai ser essa diferença de idade entre esses dois caras, tá? Quanto mais próximo da velocidade da luz, a gente vai dizer que menor vai ser o tempo que essa pessoa vai ter de idade em relação a isso aqui. Quanto menor for essa diferença, menor vai ser a diferença de idade aqui, tá? Outra observação importante, isso aqui só é válido, pessoal, para altas velocidades, tá? Acho que valorizar menos de 10% da velocidade da luz é uma diferença mínima de segundos, então nem conta, tudo bem? E assim, a gente está falando de velocidade, tipo, estou andando num carro a 120 km por hora. Isso aí é irrelevante, tá? A gente está falando de velocidades muito altas, 300 mil km por segundo, 150 mil km por segundo, até 10% da velocidade da luz, que isso aqui já seria 300 mil km por segundo, que já é coisa pra caramba, 10% da velocidade da luz, ó, já é muita coisa, a gente consegue ter essa diferença aqui de idade entre essas duas pessoas, tá? Abaixo disso é uma coisa mínima, uma coisa irrelevante, tá? Então isso aqui foi o que Albert Einstein concluiu nos estudos dele de relatividade, tá? O tempo sempre vai ser relativo. Para um corpo que está em uma alta velocidade, o tempo vai passar mais devagar. Para uma pessoa que está parada, o tempo vai passar sempre mais rápido, tá? Como a gente pode observar nesses dois exemplos aqui.